Oi, meus queridos, tudo bem? Mariana Burato por aqui. Hoje eu vim falar um pouquinho para você, fazer um vídeo um pouquinho diferente e vim contar um pouquinho para vocês da minha trajetória profissional como docente universitária, como professora universitária, tá certo? Então, antes da gente começar a falar sobre isso, claro, né? Se você não é inscrito no canal e já deu uma sapeada por aqui, se inscreve, ativa as notificações. Por aqui a gente fala sobre conteúdos de desenvolvimento pessoal e profissional de engenheiros e também educação em engenharia, tá certo? Se você já é inscrito, meu muito obrigada. E também dizer que eu tô lá no Instagram, meu perfil é o @mariana.burato, onde eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia pessoal e profissional junto para vocês, junto com vocês, tá certo? Então vamos lá, né, gente? Eu tô fazendo desde junho tenho feito vídeos sobre educação e engenharia, porque quem não me conhece, tenho mestrado em educação, eu sou engenheira civil, tenho mestrado em educação. Tem outros cursos também de especialização, MBA, mas eu fiz o meu mestrado acadêmico, stricto sensu, na educação. Tá? E eu tenho abordado esses temas aqui, vocês falaram, Mari, conta um pouquinho da sua trajetória, e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, porque de fato eu nunca tinha falado sobre isso, né? Vamos lá, gente. Vou tentar aqui, se ficar alguma coisa em aberto, vocês me coloquem aqui nos comentários, vai ser um prazer fazer um outro vídeo, a gente, sei lá, bater esse papo aqui com vocês, tá bom? Então é o seguinte, ó, eu comecei a lecionar, o ano que eu gravo esse vídeo é em 2020, tá? Eu comecei a lecionar em 2014 em um colégio técnico aqui em Campinas, tá? Então eu lecionei quase um ano nesse colégio e depois em 2015, então eu lecionei no colégio técnico, formava técnico em edificações, eu cuidava das disciplinas de materiais de construção, acho que resistência dos materiais, enfim. Então eu dava aula para turmas do noturno, na época eu já trabalhava na área, tá? Como engenheira civil, foi uma amiga minha que me indicou, eu falei, tá bom, vamos lá ver o que é esse rolê de aula. E dava aula para duas turmas. A turma da noite, que era o pessoal que trabalhava de dia e que fazia o técnico, e a turma do período da manhã, que eu dava duas aulas, uma aula de resistências materiais e de estruturas metálicas e de madeira para o pessoal que fazia o ensino técnico, o ensino médio e o ensino técnico também, né, no período da manhã. Então, eu trabalhava com o pessoal que era mais... comecei minha carreira ali com o pessoal de noite, que era um pouquinho mais... não vou dizer responsável, mas é um pessoal uma pegada diferente, né? Então, se de manhã ensino médio vocês já viram, né? Eu descobri que eu não consigo, eu tenho dificuldades em lidar com adolescentes, inclusive estou falando aqui abertamente para vocês, não, eu não tenho condição, talvez tenha sido porque a minha adolescência foi não foi um período muito legal, assim, mas enfim. E aí em 2015 tinha terminado a minha primeira especialização que eu fiz, o MBA em gestão de empreendimentos imobiliários, e eu fui convidada pela coordenadora do curso, onde eu finalizei a minha graduação, para trabalhar diretamente com ela na coordenação, e ser assistente de coordenação, né? Então eu comecei ali, eu aceitei, tinha acabado de casar, né? Conversei com o marido, falei 3 noites, vamos lá ver o que é esse rolê. Eu não sou de... Gente, eu não sou uma pessoa que eu... Como que fala? Essas oportunidades aparecem e eu vou mesmo, tá? Não tem essa coisa. Fica com receio, medo, será que é? Tá, eu vou lá e vou fazer mesmo. Tá? Não tem problema nenhum com isso. Enfim, e aí fiquei esse tempo, né? Fiquei 6 meses trabalhando com essa coordenadora aqui, que é uma pessoa que eu agradeço demais, do fundo do meu coração, sou muito grata. Ela me ajudou muito durante a minha graduação, né? Ali porque eu fiz a complementação, ela me ajudou durante a minha graduação, depois me chamou para trabalhar com ela, então vocês imaginam, né? E aí quando essa coordenadora saiu, quando essa professora saiu, a coordenação do curso, a instituição falou assim, olha Mari, você quer, já que você acompanhava essa professora ou nas aulas que ela ministrava, você quer assumir essas aulas dela? Porque você tem a especialização, você pode dar aula aqui, você quer assumir essas aulas? E aí eu falei assim, tá bom, quero, com medo, gente, vocês não têm ideia. Falei, tá bom, vou, né? E aí legal, eu falei assim, posso fazer diferente, porque como eu frequentava ali as aulas junto, eu conseguia perceber, nossa, se fosse eu faria um pouquinho diferente e tudo mais, sempre, né, ali plena e beleza.
E aí eu comecei a ministrar as aulas, gente. As aulas que eu peguei, para vocês terem uma ideia, era de TCC, que foi a primeira aula que eu peguei, e material de construção. Material de construção civil 1, né? As aulas e aí começaram os desafios. Por quê? O desafio do professor, ele já começa, e eu falei isso em algum vídeo aqui, quando a gente é posto dentro da sala de aula. E aí acontecem duas coisas quando você é colocada dentro da sala de aula. A primeira, ou você vai adorar aquilo lá, ou você vai detestar aquilo lá. Eu adorei. Eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero fazer, né? Eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer. Só que eu não tinha elementos. Eu não tinha preparo, conhecimento pedagógico da coisa. Então, foi meio que aprendendo ao longo do tempo, né, gente? Então, como que você monta um plano de aula, como que você monta a aula, como que esses alunos aprendem, enfim. E aí, foi uma coisa muito interessante, porque na época eu trabalhava numa construtora e eu sempre trabalhei no escritório, né? Trabalhava com a parte de administração, suplementos, orçamento e tal. E lá de salto alto, beleza, né? Ia dar aula de salto alto e tudo mais. Toda bonitinha, não sei o que lá. Gente, pessoal, e a gente que é professor, a gente sabe quando o aluno tá prestando atenção e quando não tá. A gente sabe. A gente pode não ter o conhecimento técnico, mas ali a gente sente, porque a aula, a aula presencial, ela é muito tem muita energia envolvida ali. Eu falava, gente, não tô conseguindo. Sabe quando aquela coisa. E aí, gente, vocês acharam? Fica aquele silêncio sepulcral ali. Você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Né? Eu era super nova, então quando eu comecei a lecionar, para vocês terem uma ideia, eu tinha uns 27, 28 anos, né? Eu era um pouquinho mais velha do que a grande maioria, mas eu tinha alunos que eram bem mais velhos do que eu também. Então já começa aí, né? E aí, o que eu fiz, gente? Olha só, pra vocês terem uma ideia. Isso eu falo para os meus alunos, eles olham assim, eles dão risada, mas é verdade. Na civil tem um negócio que é assim, ó, não tem o arquétipo do engenheiro? Que o engenheiro usa botina, calça jeans, camisa, essa coisa toda? Então, o que eu fiz? Eu tirei o meu sapatinho de salto e botei uma botina no pé. E fui dar aula. Nossa, mudou da água para o vinho. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Então foi o primeiro ponto que aí eu fui observando. Eu falei, opa, peraí. Então é assim que os alunos, então é assim que eu vou chegar nos alunos, né? Porque a minha intenção é que os alunos aprendessem, né? E que, claro, que conseguissem, vamos falar, que trocassem mesmo, né? Que tivesse essa troca, né? Porque não tem nada pior, gente, para um professor do que a gente perguntar: e aí, gente, vocês entenderam? E aí, vocês têm alguma dúvida? E ficar todo mundo quieto. Vocês não têm ideia quanto isso é muito ruim. É muito ruim, gente, vocês não têm ideia. Enfim, então essa foi a primeira dificuldade, a outra, que eu era nova, a dificuldade, essa coisa, né, de chegar. Então, o arquétipo, ele fica presente no professor de engenharia, tá certo? Um outro ponto é que eu sou mulher, né? E a maioria, embora no curso, lá na instituição onde eu leciono, a gente está quase meio a meio. Quase meio a meio. Mas a grande maioria é homem. A grande maioria dos meus colegas professores, né, meus colegas docentes, é masculina também. Para vocês terem uma ideia, na instituição que eu leciono, eu sou a única professora que é engenheira civil que dá aula no curso de engenharia civil. Então, assim, eu não vou falar que é um choque, mas é muito diferente. Né? Por um outro lado, é muito bom para as meninas, porque elas se sentem representadas. Opa, eu tenho uma representante ali. Né? Embora a gente tenha outras professoras atuando no curso também, mas elas são arquitetas, a profissão conta muito, entendeu? Então, tinha aquele outro preconceito, né, por ser uma mulher dando aula. Uma mulher dando aula para mim. Como assim? Né? Eu passei por foram poucas as situações, né, que estava nítido ali um preconceito, nem vou entrar nesse âmbito porque não cabe aqui no vídeo, mas a gente percebe. E aí, percebe por quê? É sempre o ponto assim, ó, será que esse aluno falaria dessa mesma forma com que ele está falando comigo com outro colega meu? Não, não falaria. Né? Fulano, professor, o aluno se dá aula para fulano, né? Ele fala assim, assim, assim para você? Não.
Então, gente, isso é preconceito, tá bom? Então, eu passei por algumas situações, ainda bem que não foram muitas, mas eu passei por algumas situações e depois que eu botei a botina no pé, gente, de verdade, muitas coisas melhoraram, tá? Eu tinha colocado aqui algumas observações até para fazer esse vídeo aqui, né? E aí eu comecei a lecionar, desde o primeiro dia de aula, eu falei, eu amo estar aqui, falei, gente, é isso aqui que eu quero fazer do resto da minha vida, eu preciso lecionar, eu gosto de lecionar, né? De compartilhar conhecimento, e aí eu sempre fazia diferente, tentava fazer diferente do que os meus professores faziam, né? Mas eu sempre esbarrava em alguma coisa do tipo assim, vamos fazer seminário, vamos fazer grupo, vamos fazer. Tá, mas por que a gente vai fazer isso? Por que eu vou fazer seminário? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou criar grupos? Por que eu vou fazer uma dinâmica na sala de aula? Por que eu vou fazer isso? Por quê? Né? Gente, se vocês já me perceberam, eu não sou uma pessoa de superfície. Eu sou uma pessoa de profundidade. Tá? Eu sou o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu sou o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu sou a pessoa dos porquês. Por quê? Eu quero entender o porquê que eu tô fazendo alguma coisa. Sem fazer. Por que dar um seminário? Então, acredite, tudo que os professores fazem tem um porquê, mesmo que não seja falado, mesmo que não esteja claro, mas existe um porquê. E aí eu fui estudar. Falei, não, preciso entender como que esses alunos aprendem, por que eles têm essas dificuldades. Porque só falar assim, mas é porque o cara veio da escola pública, porque a educação é ruim, porque é muito superficial isso. Entendeu? Porque. Tá, mas. Peraí, mas baseado no quê? É uma percepção da onde que você tá vindo isso? O que tá acontecendo? E aí eu fui percebendo um outro ponto. Que os alunos que eu estava formando, isso lá em 2015, 2016, eles também não estavam se sentindo engenheiros. Não, gente, então tem alguma coisa estranha, porque eu, quando me formei, também não me senti engenheiro. Entendeu? Eu falei, não, então tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa errada aqui. E tá na graduação. Então, peraí, não tem como não estar na graduação. Então, o que é? Então, eu preciso estudar, preciso entender, compreender como que se dá esse movimento. Aí, eu fui fazer o mestrado na educação. Por quê? Eu pesquisei, né, para fazer os mestrados. Eu falei, não, gente, mas mestrado em gênero não tá dando. É muito material, é muito técnico. É material, é hidráulica, é geotecnia. Eu falei, eu acho legal, né, para atuar e tudo mais, só que não, eu quero a profundidade, eu quero saber o porquê. E aí eu fui para o mestrado em educação estudar por que os engenheiros civis não se sentem engenheiros civis quando eles se formam. E tem relação com a formação e tem relação com os professores, em relação à representatividade deles, tá? Se vocês quiserem, me contem aqui, tipo, Mari, fala um pouco mais da representatividade, um pouco mais da formação, para eu poder entender o que vocês querem, que são os resultados que eu trouxe da minha pesquisa de mestrado, que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, gente. Melhor coisa que eu fiz na vida enquanto docente, enquanto pessoa, né? Eu pude ver outros aspectos que não são, de fato, ensinados dentro da sala de aula. Então, eu fui estudar no mestrado por que o engenheiro civil não saía formado, mas ele não se sentia engenheiro civil, então o problema dele está na formação. E aí eu mudei o meu ponto de vista, eu mudei a minha forma de lecionar. Então, os alunos que tinham aula comigo quando eu comecei, a aula que eu dava quando eu comecei é totalmente diferente da aula que eu dou agora. Por quê? Porque agora eu tenho um aprofundamento maior dos porquês, né, das técnicas que eu utilizo para lecionar. Então, por que dá um seminário? Por que dá um grupo? Por que faz metodologia ativa? Sabe? E, nossa, sobre metodologia ativa eu tô pretendendo fazer, inclusive, um curso sobre isso, tá? Para os professores de plantão aqui. E para os futuros professores também. Porque não é só a metodologia ativa. Só a metodologia ela não resolve, né? É muito superficial. Muito superficial. Né? Enfim, e aí eu fui entender. Então, as minhas aulas são, de certa forma, um pouco diferentes. Quase muito diferentes do que quando eu comecei a lecionar. Por quê? Porque eu entendi que dava para fazer uma aula diferente, dava para fazer uma aula reflexiva na engenharia que é tão técnica, que é tão cartesiana, digamos assim, né? Mas o nosso trabalho não é cartesiano, porque a gente trabalha com gente, de gente para gente. A gente usa esse plano cartesiano, digamos assim, para poder
melhorar a vida de outras pessoas, né? E nesse decorrer, nessa própria execução, a gente lida com outras pessoas também, tá certo? Então, eu fui estudar, e aí eu aprendi como que as pessoas aprendem, né? Que as pessoas, eu já tinha uma ideia que as pessoas não aprendem de uma forma igual. Então, eu tenho um aluno que aprende com exemplo, eu tenho um aluno que ele precisa do PowerPoint, eu tenho um aluno que ele precisa da fala, eu tenho um aluno que tem com dificuldade na leitura também, tenho um aluno que tem dificuldade na escrita. E por quê? Da onde que vem essas dificuldades? Como que a gente pode vencer essas dificuldades? Que é o meu papel hoje em dia, né? Como que eu venço isso? Como que a gente faz isso? E aí eu já ministrei, gente, aulas de materiais, já ministrei aulas de saneamento, aulas de gestão de empresas, gestão de empresa, gestão de pessoas, gerenciamento, TCC, atualmente ministro da disciplina de TCC. Eu gosto muito de ministrar a disciplina de TCC, porque eu gosto de ver como os alunos pesquisam, qual é o tema que eles estão pesquisando, tá certo? E aí vocês podem me perguntar, Mari, qual as, as, as dificuldades de agora, as dificuldades, os desafios que você vê, que você sente enquanto docente? São vários desafios, tá? E isso, quem é professor aqui já coloca, se vocês passam por essa mesma dificuldade, que é, por exemplo, em aulas presenciais, salas muito cheias, né? Porque é muito diferente você dar uma aula para um grupo uma sala de 15, 20 pessoas, né? Para um grupo uma sala de 80 pessoas, 100 pessoas. Eu já tive uma turma de 100 alunos. Não é fácil dar uma aula de 100 alunos. Eu saía rouca todos os dias, todas as vezes que eu dava aula, não uma vez na semana, mas todas as vezes eu saía rouca. Quando eu dava prova, eu detesto dar prova, eu tenho pavor de prova, tá? Descobri isso, eu tenho pavor, gente, eu não gosto, eu não acho que é assim que se avalia um aluno, tá? Mas as regras existem, elas precisam ser cumpridas, então a gente dá a prova, dá a melhor prova que pode dar, tá? Então, aí, imagina vocês uma sala de aula de 100 alunos, dá prova para 100 alunos, corrigir 100 provas, né, gente? Lidar, no meu caso, com os alunos que estão cansados, então que trabalharam o dia todo e que vão para a instituição estudar, né, para ter uma vida melhor, para ter uma condição de vida melhor, né? Eu também trabalho durante o dia, então eu trabalho também e sou docente, então eu trabalho como engenheira e como docente, tem essas duas profissões, digamos assim, então lidar com esse cansaço é muito desafiador, né, enquanto professor, porque é você que está ali na frente e você despende uma energia muito grande, porque se a sala uma pessoa só que quando ela está cansada, ela acaba contaminando, gente, isso é uma questão energética. Então, se eu, professora, chegar super desanimada para dar aula, todo mundo vai estar desanimado. Então, a minha energia ela tem que estar lá em cima, né? Então, tem que estar ali. Então, a gente despende bastante energia. Então, lidar com esse cansaço no final do dia, ele é muito desafiador, né? Enquanto professora. Esse preconceito que existe. Agora, não porque a gente consegue, mas sempre aparece alguém, né? Ou até nas redes sociais aparece alguém, você percebe que a pessoa é o tom, gente, é muito surreal isso. Fala assim, essa pessoa não falaria isso se fosse com o professor. Se fosse com o professor, não falaria assim. Então, isso é lidar com esse preconceito. E aí me falem se vocês... eu tô querendo fazer vídeos sobre mulheres na engenharia. Coloquem aqui se vocês quiserem que eu fale sobre isso, tá? Porque a maioria das pessoas, dos inscritos aqui do canal, são homens. Mas é importante a gente entender um outro ponto de vista, né, gente? A dúvida em relação à capacidade técnica, tá? E isso parte principalmente porque eu sou um pouquinho mais nova, né? Isso aconteceu bem no começo. Agora, quase não acontece, porque eu tenho formação. Então, eu além de ter experiência como docente de mais de 5 anos, né? De mais de 5 anos, essa experiência docente, eu também tenho uma experiência como engenheira e também tenho a teoria, né? Eu tenho o mestrado que me vale, né?
que me vale desses conhecimentos teóricos que eu preciso. Então, eu consigo comprovar e provar alguma teoria, aquilo que eu estou falando, tá? Mas se eu precisar, e eu tô no momento, gente, que se eu precisar ficar provando que eu sei alguma coisa, eu não provo não, tá? Ou você acredita no que eu falo, ou você não acredita, e tá tudo certo. Fica a seu critério, tá? Porque eu acho que toda vez que a gente tenta ficar comprovando, a gente despende uma energia tão grande, você fala, mas eu preciso ficar comprovando as coisas para quê? Sabe, provar que... Não. Então, com a idade que eu tenho agora, eu não faço mais isso, né? E aí é uma coisa, outros desafios é achar também que professor só dá aula, né? Você trabalha também ou você só dá aula? Gente, vocês souberem o trampo que dá para montar uma aula, ó, para vocês terem uma ideia, e esse vídeo vai ficar super longo, para montar uma aula, né, das 7 às 10, que são 8, 9, 10, são 3 horas de duração. Eu preciso de pelo menos o dobro do tempo para montar a aula. Eu preciso de pelo menos o dobro do tempo para montar essa aula. Então, eu preciso de pelo menos 6 horas, né? Para ler o material, para preparar o PowerPoint, preparar o slide, né? Para testar tudo aquilo, ver se não está faltando alguma coisa, se não, pensar em como que essas crianças, né? Meus capirotinhos vão aprender, né? Se está claro esse conceito, se não está, se tem alguma outra coisa. Então, o trabalho docente, ele é um trabalho assim como o outro, só que a gente só vê ele enquanto ele está acontecendo, né? A gente não vê o que tem por detrás. Então, lidar com isso também é um desafio e, olha, de verdade, eu nem sei se a gente vai chegar um dia que as pessoas vão olhar de uma forma diferente. A gente espera que sim, né? Isso para todos os níveis, né? Porque todos os professores, independente se eles são do nível superior ou do básico, passa por isso. Para preparar uma aula, a gente precisa estudar muito antes. Para estar dentro de uma sala de aula, a gente precisa preparar essa aula. E esse preparo, ele ocorre fora da sala de aula. Ele não ocorre durante, ele ocorre antes, né? Claro, ele ocorre fora dessa sala de aula, né? Claro, a sala de aula vai fornecendo elementos ali para a gente poder trabalhar, poder mudar, poder bolar uma outra estratégia, digamos assim, tá? Mas essas aulas são preparadas antes. Até os vídeos, gente, os vídeos que eu faço aqui para vocês, eles são uma aula, tá? E para eu montar essa aula para vocês, eu preciso de um preparo antes. Então, por isso que eu escrevo aqui, né? Os tópicos e tal. Claro, é muito mais tranquilo, eu não preparo o PowerPoint, mas, por exemplo, os meus cursos, eles têm um PowerPoint. Então, tem toda uma preparação ali. Por quê? Porque eu preciso atingir, as pessoas também são visuais, tá certo? Mas aí são os cursos, né? Então, esses são os desafios aqui. Tá certo? Foi um pouquinho da minha trajetória. Eu não sei, depois eu vou repassar, não sei se ficou faltando falar alguma coisa, mas só para vocês entenderem um pouquinho mais das minhas escolhas, né? Por que eu fiz as escolhas que eu fiz. E eu amo lecionar, gente, é o que eu mais amo fazer, eu gosto muito de fazer isso. Eu tenho essa. Não vou falar perfil, porque eu não sei, mas tudo para mim é uma questão de, tipo assim, eu tô viajando. Eu falo, nossa, aqui eu preciso mostrar para meus alunos. Vou tirar foto para gravar a aula. Faz o stories, mostra lá, não sei o quê. Então, tudo é uma questão de compartilhar, né? Eu entendo o exercício da docência como um compartilhamento, né? E vejo os meus alunos, embora eles sejam meus alunos, mas eu vejo eles como meus futuros colegas de profissão. Isso faz toda a diferença na aula, né? Isso faz toda a diferença no papel que eles também, porque quando eu deixo isso muito claro, gente, vocês são meus colegas de profissão, tá? Então, daqui um semestre, vocês vão ter CREA, vocês vão atuar no mesmo mercado que eu atuo. Isso faz toda a diferença para o aluno e faz diferença para mim. Embora tenha o desafio também de lidar, porque às vezes a gente se coloca no papel de aluno e fica lá esperando. E sobre o papel de aluno, poderia fazer outro vídeo também, porque senão esse aqui vai ficar muito longo, né? Bom, gente, é isso. Vou encerrando por aqui, porque senão tá enorme. Gostaria muito de saber o que vocês acharam, né, dessa minha trajetória. Se vocês querem que eu fale um pouquinho de cada aspecto, e aí vocês colocam, né, Mário, fala mais de tal coisa, porque ficou enorme mesmo aqui, e é isso, gente.
Então, gostei muito de compartilhar essa minha história aqui com vocês, tá certo? E qualquer dúvida, sugestão, enfim, comentário, vocês já sabem, né? Coloquem aqui embaixo, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a gente se vê em breve. Até mais, gente. Tchau, tchau.